trabalho com a renovação, com a retomada do comércio. Doutor, algumas perguntas que foram deixadas, vou até pedir licença aqui, só um pouquinho para eu pegar o meu celular aqui, que nossa equipe de redes sociais já deixou algumas perguntas pré-selecionadas de ontem da nossa live, que não deu para a gente fazer e que eu vou repassar agora ao doutor. O Eduardo Oliveira está perguntando o seguinte: negociações coletivas para reajuste por database estão suspensas ou devem acontecer normalmente? Por exemplo, categoria com database em junho, daí para negociar ou esquece isso agora, doutor? Perfeito, Diogo. Estão em pleno funcionamento, né? Os sindicatos estão negociando pelos meios eletrônicos, não há nada que estabeleça aí a suspensão das negociações coletivas. Então, a database em junho, provavelmente a categoria já deve estar negociando, visando um reajuste. Acontece que agora a situação é delicada, né, Diogo? Qual empresa, qual categoria tem condições de repassar um reajuste, né, e qual o percentual? Eu tenho observado que algumas categorias já negociaram um reajuste para daqui 2, 3 meses iniciar o pagamento. Enfim, não estão suspensas negociações, porém, acho difícil chegarem a um bom termo em relação a reajuste e valores salariais aí. Então, o ideal agora seria o bom senso, principalmente, na verdade, por parte dos dois lados, né, doutor André? Não adianta ter uma database agora, negociar e pedir uma coisa que o empresário não vai conseguir pagar, porque daí não vai fechar acordo. E hoje em dia mudou muito quando não fecha acordo, né? Antigamente já levava para o juiz decidia. Isso daí vai se arrastar por meses, né, doutor? Exatamente. Hoje, se uma das partes não quer negociar, fica suspenso e não tem reajuste. Então, é melhor garantir o menos do que o mais, o nada, né? Exato. Nesses casos, geralmente aí a categoria tem repassado apenas a inflação, sem o reajuste real, né? Recomposição real. A Michele Barrueco está perguntando como fica o INSS. O INSS, nesse período de suspensão do contrato de trabalho, a empresa está isenta de pagar. Então, assim, a MP diz que o próprio trabalhador, caso queira, poderá recolher o INSS de forma facultativa. Entendi. Isso para que ele possa contar no período de aposentadoria e tudo mais. Mas ele recolhe como... trabalhador facultativo, mas facultativo. Ele recolhe diretamente ao INSS. Entendi. Porque o empregador não está obrigado a efetuar o pagamento, tá? Nesse período de suspensão, outros benefícios estão mantidos, por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, tá? É só o salário mesmo que o empregador não paga. Não paga. O vale transporte, me parece não ter lógica de Não tem existir. lógica, não está saindo de casa, não está indo trabalhando, não tem vale transporte. Apenas os benefícios corriqueiros, habituais, que o empregador já vinha pagando, tá? Em relação ao INSS, como a gente disse, seria o período de suspensão contratual, fica isento, tá? Em caso de redução do salário e da carga horária, não. O empregador paga, porque continua pagando os salários. Tá. E aí paga proporcional, então, proporcional ao salário, porque o INSS ele incide sobre o salário, né? A base de cálculo é o salário. E ainda que as empresas paguem aquela ajuda compensatória, a própria MP diz que a ajuda compensatória tem natureza indenizatória e, portanto, não incide o INSS. Então, aquele dinheiro que vai receber para complementar, aquele que teve o salário reduzido, que vai ter o salário complementado através do seguro-desemprego na sua proporcionalidade, esse benefício, como diz, é benefício compensatório, não incide INSS por parte do empregador em cima disso. Isso daí é com o governo, é um negócio à parte. Isso, especialmente a parte que o empregador desembolsa, né, que é a ajuda compensatória, uma ajuda indenizatória. Ah, que o empregador desembolsa. Exatamente. Entendi. Muito bom, muito bom. Qual a pergunta, Larissa? facebook.com/Tarobalondrina, sua pergunta ao vivaço pra gente no Facebook, hein? facebook.com/Tarobalondrina, nossa transmissão ao vivo que sempre bomba. Doutor André Navarro, especialista em direito trabalhista, tirando todas as suas dúvidas. A questão dos 3 meses, doutor, pode ser prorrogado ou não? Prazo máximo de 3 meses para a questão da redução salarial e de carga horária. Para fins de suspensão do contrato, prazo máximo 60 dias. 3 mais 3. Isso. Por hora temos isso. Não sabemos se... Pode ir direto para os 60? Pode ir direto para 60. 60. Não precisa fazer 3 para renovar. Não. Tanto que a maioria das empresas tem optado por 60 dias. Até porque a MP autoriza a cancelar. Mas pode voltar a qualquer momento. Exato, exatamente. Então, ficou suspende. 15 dias, o empregador comunica com 2 dias de antecedência. Ó, será, 2 dias. Será restabelecido daqui 2 dias o trabalho. 2 dias de antecedência também para avisar a questão das férias antecipadas. Mesma coisa. Entendi. Férias antecipadas e a redução da carga horária e salário. 2 dias. Não vamos reduzir mais só a carga horária e salário, 2 dias retoma. Diogo, para quem está no auxílio-doença, encostado, como diz, tem direito em fazer rescisão?
Posso responder? Hã? Não tem. Quem está em auxílio-doença, o contrato considera-se suspenso. Então, o contrato fica mantido, só pode rescindir após o retorno, a alta médica previdenciária. Então, assim, a dispensa nesse período é nula, não é possível fazer. Então, essa medida provisória não beneficia o empregado a desligar o empregador, não beneficia o empregado a desligar quem está com auxílio, até porque ele está com estabilidade. Thalita, bom dia. Na questão de suspensão de trabalho, a empresa pode convocar funcionários a voltar ao trabalho, mesmo estando vigente a suspensão? Pode sim, comunicando com 2 dias de antecedência, né? Acaba a suspensão e retorna ao trabalho. Quando vamos sair da análise, Adalto Ferreira? Não estou entendendo, não entendi. A Rose, qual a data máxima que o governo fará a indenização? Muita gente perguntando isso, né, doutor? Não é bem indenização, é o pagamento do benefício emergencial. É o benefício, né? Isso. A MP diz que o prazo máximo 30 dias. Após 30 dias, efetua o pagamento direto na conta do trabalhador. Trabalho comércio, a Ivone está dizendo, trabalho no comércio, recebo salário base. Tenho direito àquele auxílio emergencial? Aí não ficou muito claro se ela é registrada ou não. Se ela trabalha e é registrada, não tem direito ao auxílio emergencial, deve ser dos R$600. Ela teria direito ao benefício emergencial caso o contrato dela fosse suspenso ou reduzida a carga horária e o salário. Está trabalhando, carteira assinada, ganhando normalmente o seu salário, esquece, não vai ter ajuda, não vai ter auxílio, nada, sua vida segue normal. Você não está trabalhando, não está com a carteira assinada, direito a R$600. Você está trabalhando, mas teve uma redução de jornada ou o seu contrato de trabalho foi suspenso, daí tem direito ao benefício emergencial. Então, benefício emergencial, auxílio emergência. São termos diferentes para situações diferentes, porém termos muito parecidos. R$600 é um benefício. O auxílio para complementar a tua renda do que foi reduzido é outro. Seu contrato foi suspenso, o teu patrão não vai conseguir pagar o teu salário em nada, mas não rescindiu o contrato, então é o mesmo de quem teve a redução do salário, é o mesmo benefício, só que numa proporcionalidade diferente. Limitado, lógico, pelo teto do seguro-desemprego, que é R$1.800, que você deve colocar na proporção em cima de R$1.800 e poucos reais. Enfim, doutor André, Adalto Ferreira, os ônibus estão lotados sim. A Verônica, os ônibus estão cheios sim. Então, o Paulo Mariano, o ideal seria deixar para as empresas coordenarem os horários para entrada e saída, mas daí não há como comunicar ao cliente que o horário que está aberto, que está fechado, o cara vai ficar perdido. Daí acaba perdendo o cliente. Não sei se isso é interessante. Não abriram as igrejas por aqui ainda, porque ainda estão com dinheiro no caixa, está dizendo o Marcelo Serrano. A hora que faltar o dinheiro, os caras abrem. O povo fala, democracia, meu irmão. Como fica se a empresa disse ter afastado os funcionários, mas depois de assinado o papel de afastamento, no dia seguinte os funcionários continuaram normalmente e a empresa alega que os funcionários só vão receber do governo, não depositou nenhum vale? Vamos acionar o doutor André Navarro de volta então aqui, por favor, doutor André. Vem descascar esse abacaxi que esse daqui é teu. Então é o seguinte, pelo que eu entendi aqui, a empresa reduz o salário, pega o valor que ele vai receber de benefício para complementar a parte da redução de salário e utiliza isso como se a empresa estivesse pagando para que ele trabalhe a jornada proporcional não ao que está recebendo da empresa, mas ao que está recebendo da empresa mais o benefício do governo. Você entendeu qual que é a jogada? Pode isso, doutor? Entendi. Não pode não, Diogo. Pelo que eu percebi da pergunta aí, é fraude, né? A empresa pactua com o trabalhador uma suspensão do contrato ou uma redução, ele assina o documento e continua trabalhando normalmente, nada mudou. Então, isso daí é fraude e a empresa tem que pagar o salário integral aí do colaborador. Muito bem. Facebook continua bombando aqui, ó, pessoal falando na parte de baixo do terminal, tem muita gente. Outra, mais, sobe aí para mim, por favor, busão lotado. Grande Londrina, tá difícil, né? Tá difícil de segurar porque muita gente participando. Daí a gente não consegue travar, o treco vai subindo. O Cristiano, cadê o Cristiano? Para o doutor André. Dr. André, olha só, pós-doutor. Doutor André, qual data do pagamento pelo governo o funcionário está suspenso? É o que a gente falou lá no começo. O governo ainda não tem uma data específica, né? Ou tem, doutor? A MP é muito clara, diz que é 30 dias após o período de suspensão. Então, a partir de 30 dias, aí provavelmente o depósito estará na conta. A pessoa pagou MEI, manicure, deixou de pagar agora, tem o auxílio negado ou não? O MEI entra na hipótese do auxílio emergencial de R$600, né? Entendi. E se tiver sem renda nenhuma e tá preencher os requisitos, tem direito ao benefício. Sem renda, não.
Quem está de licença maternidade, quando volta, pode ter o contrato suspenso ou não? Já está prevendo lá na frente quando vencer o afastamento dela? Pode sim, se o período que ela retornar estiver ainda em pandemia, né, em calamidade, a empresa pode pactuar até 60 dias a suspensão do contrato. Suspende a estabilidade, então, porque não rompe o contrato, ela continua empregada, mas com o contrato suspenso ela deixa de receber. Daí eu não vejo a lógica, né? Porque o objetivo é a mulher continuar recebendo justamente ter a garantia, né, da estabilidade para receber, para poder sustentar o filho. Se pode ter o contrato suspenso, ela não vai ter o salário igual ela tinha antes. E aí, doutor? Ela tem uma pequena redução, né, Diogo? Sim, porque ela vai receber o benefício. Exato, ela vai receber o seguro-desemprego proporcional aí à renda dela, ao salário. Então, não deixará de receber o salário integral, né? Apesar de ter a estabilidade, continua a estabilidade, não muda nada em relação a isso. Tive uma empresa, parei, mas não dei baixa. Devo no governo. Hoje trabalho registrada. Consigo receber se meu patrão me afastar? A Kelly Rodrigues. Tinha uma empresa, não deu baixa, está devendo lá, está com provavelmente... Não sei se o CPF dela está em situação irregular, né? Essa situação é o seguinte, não tem carência. Então, se ela se tornou empregada, né, CLT, pelo que ela consta aí, se ela for afastada por questão de suspensão do contrato, tem o direito ao benefício, assim como os demais trabalhadores registrados. Muito bem.